no horário, né? Daí, conforme o pessoal vai chegando, a gente vai admitindo as pessoas aqui, certo? Então, pessoal, última aula a gente falou sobre o Grow Hacking, né? Que é uma estratégia de crescimento, na verdade, uma técnica, né? Da gente estabelecer uma estratégia de crescimento, né? Para a empresa baseada em estabelecer hipóteses e testar, né? Estabelecer várias estratégias diferentes para a empresa crescer, né? E alavancar aí ou mais clientes, ou então fidelizar clientes antigos, né? São duas formas da gente crescer, certo? Tá mudo para vocês? Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Não, é que eu vi alguém falando aqui que tá mudo, né? Então eu tava. Não. Então, né, para essa estratégia, né, de crescimento é bem legal, bem interessante, e é interessante que a gente esteja pensando, né, porque o Grow Hacking não é só uma estratégia, né, são várias, você pode ter milhares de ideias aí e ir aplicando na empresa sempre, né, no dia a dia e no desenvolvimento aí da empresa, que são estratégias que servem para alavancar crescimento, ou para conquistar clientes novos, ou para fidelizar clientes já ativos, né? Então, claro que são estratégias diferentes, são, mas é interessante, a gente pode usar as duas, inclusive, né? Estratégias para reter clientes e também estratégias para conseguir clientes novos, né? Mas, né, quem são, né, os nossos clientes? Então, hoje a gente vai falar de um assunto que é público-alvo, né? Então, a gente vai desenvolver agora, né, dois assuntos importantes, né? Público-alvo, né? Público-alvo, cliente ideal e buyer persona. Buyer persona, hoje a gente só vai ter uma pequena ideia, né, de buyer persona. E na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre a buyer persona, que é importantíssimo. Opa, tá tudo certo, Lu? Tá conseguindo ouvir? Lu aqui? Ah, tá. Assim. Aham. Nem sempre as coisas funcionam exatamente como a gente gostaria, né? Mas é isso aí. Estela. Então, pessoal, hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre público-alvo. Na verdade, é um crescente, né? Público-alvo, cliente ideal e buyer persona, certo? É um refinamento que a gente vai fazendo, certo? Quando a gente define assim, ó, quem é o seu cliente, é importante que a gente defina bem, né, o público-alvo, que a gente especifique. Quanto mais específico, melhor, certo? Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho desse assunto e como que a gente define, quais são as estratégias, né? O que a gente faz para definir. Beleza? Vamos começar com um videozinho. Eu gosto sempre de trazer um videozinho para a gente, que faça a gente pensar, né? Pensar em, em estratégias, em coisas importantes, né? Para a vida e para os nossos projetos, para o nosso curso, para nossas empresas, né? Para as empresas de vocês. Beleza? Vamos lá, então.
Opa. Só para a gente nunca esquecer, né, de que o que transforma um sonho em uma coisa concreta são atitudes, né? É o como que a gente lida com isso. E o Walt Disney, eu acho que é um excelente exemplo disso, né? O Walt Disney teve uma trajetória como profissional e como empreendedor também bem conturbada, né? Ele faliu várias vezes, brigou com a família, né? E foi despedido do emprego porque era pouco criativo e tal, né? E construiu esta fábrica de sonhos, né? Que é isso que ele é assim que ele chama a, o Walt Disney World, né? É uma fábrica de sonhos. Então, sempre é a atitude que a gente tem diante das coisas, né? Diante das adversidades, né? E para qualquer empreendedor, para qualquer empresa, né? A gente sempre tem que pensar que as coisas não são tão simples, né? Não são tão fáceis. E que a gente sempre pode não funcionar, pode não dar certo, né? Não dá certo, o importante é não desistir, é continuar, né? Se a gente sabe aquilo que a gente quer e para onde a gente está indo, beleza, certo? Pois então, né? Vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar sobre público-alvo, né? Quem é o nosso público-alvo? Que é uma coisa bem importante, bem legal para a gente conversar. E depois a gente vai refinando eles. Público-alvo, cliente ideal e buyer persona, certo? Vamos lá, então. Pois muito bem, pessoal. Então, a gente, na nossa sexta aula, a gente viu modelos de negócios, estratégias de crescimento, né? Na aula 8, Grow Hacking. E na aula 9, agora, que é a nossa de hoje, a gente vai falar basicamente sobre público-alvo, certo? E o que é um público-alvo, beleza? Bom, a posição de entrega das tarefas, né? Aqui, eu olhei até hoje à tarde, tá, gente? Então, depois disso, não olhei mais. Então, se alguém me entregou isso, mas para o final da tarde, eu realmente não tinha olhado. Beleza? Vamos colocar em dia que não tem nada tão complicado e tão complexo assim para a gente fazer ali, tá bem? Pois muito que bem, né? Público-alvo e buyer persona, né? Então, com as mudanças no mercado, né? E a transformação digital, certo? A gente. Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha se eu botei o arquivo certo. Sim, botei. Ai, senão eu fico em dúvida, né? Se eu estava botando o arquivo certo. Sim. Então, o comportamento, né, do mercado e dos clientes muda constantemente. Então, para um empresário, para qualquer empreendedor, ele sempre tem que ficar de olho no mercado, né?
eu costumo dizer, e vocês vão me ouvir repetir isso várias vezes, né? Que qualquer empreendedor tem sempre três coisas que eles têm que estar sempre acompanhando, que é o mercado, o cliente e o concorrente. Então, um empreendedor tem que sempre acompanhar esses três públicos, certo? Então, não é porque a gente definiu uma vez que isso vai valer para sempre, certo? Por quê? Porque o mercado muda, certo? Então, quanto mais a gente conseguir personificar, né, o nosso cliente, né, o nosso público-alvo, né, quanto mais detalhes a gente conseguir colocar no nosso público-alvo, melhor a gente consegue desenvolver produtos, né, prestar serviços, desenvolver os nossos conteúdos e campanhas de marketing, né? Porque imagina se você tem um público gigante, né? Ou tão generalizado que você não consegue desenvolver uma campanha específica, né? Quando a gente tem um público mais restrito ou mais personificado, fica mais fácil a gente conseguir determinar uma certa campanha de marketing, um certo conteúdo, desenvolver um novo produto, um novo serviço. Por quê? Porque você está acompanhando a evolução daquele pedaço, daquele recorte que você tem do público em geral. Diz assim, não, mas eu tenho um restaurante e esse restaurante serve para qualquer pessoa. Certo? Isso não significa que você não atenda, mas é importante que você tenha um alvo. Quem são as pessoas que você quer atender? Onde elas estão? Quanto elas ganham? Onde elas moram? Né? O que elas gostam? Se você não sabe disso, né? É difícil, né? É difícil. Então, é importante que a gente, quanto mais personificado estiver o nosso público, melhor. Mais a gente consegue ser eficaz, né? Numa campanha e também na oferta de produtos e de serviços, certo? Então, o público-alvo é basicamente um recorte de um grupo amplo. Se vocês pensarem, por exemplo, né, que o meu negócio é em Serafina Correia, certo? Mas mesmo Serafina Correia, todos os habitantes de Serafina Correia ainda são um grupo grande, muito diverso, certo? Então, é importante que vocês recortem, mas quem dentro de Serafina Correia é o meu público-alvo? Então, em geral, né? Em geral, a gente define um público-alvo baseado em gênero, em faixa etária, escolaridade, certo? Escolaridade importante também. Hoje não está fácil, né? O pessoal está caindo aqui, Dana. Escolaridade, faixa de renda, certo? Classe social, localização onde eles moram e quais são os hábitos de consumo, né? Quais são os hábitos de consumo? Gênero. Eu vendo, sei lá, alguma coisa. Eu vendo maquiagem, né? Maquiagem, eu posso dizer que o meu público-alvo são mulheres, né? Mas só mulheres? Ok, eu posso ter como público-alvo, sei lá, pessoas, mulheres, pessoas homossexuais ou que gostem de se maquiar. Beleza, é um recorte do seu público, certo? É aquelas pessoas que gostam de se maquiar. Agora, sei lá, eu vendo carros, né? Se eu vendo carros,
eu posso definir um público-alvo, basicamente assim, ó, baseado também na faixa de renda dessas pessoas. Eu vendo um carro de luxo, se eu vendo um carro de luxo, eu tenho que estabelecer que a pessoa que vai comprar, o meu público-alvo não é uma pessoa que ganha salário mínimo. Nem mesmo se eu vendo carros, não é para pessoa que ganha salário mínimo. Se eu tenho uma agência de venda de carro, né, é estabelecer então a faixa de renda, classe social, né, se é classe A, B, C, né? Ah, não, eu vendo, sei lá, produtos baratos, né? Ou sei lá, eu vendo material escolar de baixíssimo custo. Minha classe social aqui do meu público pode ser, sei lá, classe C, gente que não tem muito recurso para comprar, etc, etc, etc. Localizado aonde? Onde que essas pessoas moram, né? Aonde que essas pessoas moram? Eu posso dizer assim, ó, sei lá, meu produto aqui é um game, né? Um game, as pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo, mas um game não serve para pessoas que não jogam, certo? Mesmo assim, eu tenho um recorte do meu público, certo? O tipo de jogo tem um recorte, é aquele público específico que gosta daquele tipo de jogo. E quais são os hábitos de consumo, né, dessas pessoas? O que essas pessoas gostam de comprar, por exemplo? Então, quanto mais a gente conhece, né, melhor fica. Então, quando eu tenho um negócio mais abrangente, né, eu posso ter pessoas de todas as faixas etárias, gêneros, poder aquisitivo, certo? Pode ter um negócio dessa forma? Pode, pode, né? Mas é um desafio muito grande a gente ter uma estratégia de marketing mais direcionada. Fica bem mais difícil. Então, quanto mais você especifica, mais fácil fica para você definir as suas estratégias, né? As suas estratégias, tanto de marketing como de produtos, de venda de produtos. O que eu vou vender? Diz o. Ai, meu Deus, não lembro o nome dele, eu até já passei o vídeo dele para vocês, né? Que ele diz assim, que mais importante do que o que você vende é para quem você vende. Para quem, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? Gênero, mulheres, faixa etária entre 20 e 30 anos, escolaridade, superior incompleto, faixa de renda entre 5 e 10 mil, classe social B, localização, residentes em capitais e regiões metropolitanas, hábitos de consumo, priorizam a qualidade em detrimento do preço, mas não dispensam uma boa promoção, além de terem o costume de pesquisar e comprar pela internet. Vocês entendem que isso aqui personifica muito mais o seu público do que uma forma mais generalizada de dizer, e permite que você foque também, né? Mas isso significa que se a pessoa tiver 50 anos eu não vou vender? Não, né, gente? Claro que não. Certo? Essa definição do seu público-alvo serve mais para você definir as suas estratégias, entendeu? Isso não significa que se alguém fora dessa faixa ou etc., quiser comprar de você, você não vai vender. Não é isso, certo? Isso aqui serve para você definir melhor a sua estratégia. E por que é tão importante, né, a gente escolher bem o nosso público-alvo, certo? É que o comportamento do consumidor, ele muda, e muda bastante. Olha, a gente pode olhar pela gente mesmo, né? Uma coisa que talvez você comprasse há um ano atrás, ou você tinha, ou talvez assim, ó, por exemplo, aquele hábito de comprar pela internet, pode ser que antes da pandemia muita gente não tinha esse hábito, mas agora tem.
porque se obrigou, né? E então é importante que a gente sempre acompanhe, né? Para que a empresa consiga se manter no mercado, se manter competitiva, certo? E fazer com que os seus clientes te escolham, é bem legal que você consiga definir quanto mais especificamente, melhor o seu público-alvo, certo? É muito mais simples você ter sucesso com um público-alvo mais restrito do que com um público mais genérico, certo? Claro que você pode pensar assim, não, mas o meu produto interessa a todos, né? Mas como que isso vai impactar ali nos teus resultados de vendas? Você está mirando em todo mundo ou você está mirando num público específico? Quando a gente entende, quando a gente atira para todo lado, né, é mais difícil de você acertar. Quando você mira, é mais fácil de você acertar um tiro, certo? Espero que nenhum de vocês atire, né? Mas enfim. É uma analogia só, né? É, mas é mais fácil da gente acertar quando a gente mira. Então, se a gente mira num público muito grande, o esforço que a gente tem que fazer, por exemplo, de marketing e de vendas é maior do que se eu miro num público mais restrito, né? Pode ser que até o teu produto, se você não tem um público-alvo bem definido, ele não seja tão. Você erre no produto, na sua oferta de valor. Porque quando a gente fala em oferta de valor, eu tenho que saber exatamente para quem que eu estou ofertando, certo? Quem é o meu público? Eu consigo definir melhor o valor que eu entrego a partir do momento que eu sei as dores do meu cliente, o que, que ele está precisando, quais são os problemas dele, certo? Eu consigo definir melhor quando eu tenho essa percepção, certo? É importante, assim, até quem pode, né? Tem empresas que fazem, né? Pesquisas para definição de público-alvo, certo? E é tão importante isso que se a gente define mal, a gente pode sair perdendo já, né? A gente pode não vender aquilo que a gente queria vender por um erro de definição. Lembre-se sempre que é mais importante a gente saber para quem a gente vende do que o que a gente vende. Se tu sabe quem é o teu público-alvo, tu muda os teus produtos e os teus serviços de acordo com o comportamento desse público. Então é importante você saber quem é o teu público, para quem que você vai trabalhar. Certo? Você vai trabalhar para isso aqui, então você pode ir oferecendo soluções diferentes, né, para esse mesmo público-alvo. E que consequências tem se a gente errar, né, nessa estratégia, né? Por exemplo, numa estratégia de marketing ou mesmo no lançamento de um produto, né? Se eu ignorar o meu público-alvo, eu posso ter gastado dinheiro à toa, certo? Porque vamos supor que você vai lançar um produto novo, se você errou na definição do teu público-alvo, se você não tem ele bem definido, você pode dar com os burros na água, certo? E gastar dinheiro à toa, né? Então, essa é uma das principais consequências de você errar o seu público-alvo. Fora, né, que se você gastou com divulgação e publicidade e isso não deu certo, ainda o seu nome pega mal, né, no mercado, né? Então, errar, né, na comunicação e tal, é,
pode ter uma consequência mais complexa do que você imagina, né? Então, se você capricha aí, mas não entrega aquilo que o cliente quer, caprichei, deixei tudo bonito, limpo, colorido, bonito, mas não entrego aquilo que o cliente queria, também não resolve nada, certo? Por isso que é importante a gente saber quais são os problemas ou as dores, né? E os problemas que o meu cliente, que o meu público-alvo tem, para que eu consiga resolver e definir, claro, a melhor solução para ele. E como que a gente faz, né, para definir o público-alvo, né? Definir o público-alvo não varia muito conforme o tipo de negócio. Para definir o público-alvo, sim, pode ser bem diverso de um modelo para o outro. Mas como a gente definir, né? Não é tão diferente de um tipo de negócio. Sei lá, se eu vendo comida, se eu tenho, sei lá, um restaurante, se eu tenho um curso, se eu tenho, sei lá, uma loja de eletrônicos, ou se eu tenho uma pet shop, né? A forma que eu vou definir o público-alvo não muda muito. O que muda é, é, é o seu público. O seu público pode ser bem diferente, certo? Mas o roteiro para que você defina bem o teu público-alvo não muda muito, não. Né? Não importa qual é o tipo de negócio, certo? O esforço, às vezes, que você precisa para definir esse público pode ser um pouco maior, porque eu posso ter um negócio mais genérico, que tem um público muito maior. Outras vezes, a gente tem já um público bem mais restrito, certo? Às vezes a gente tem um público mais restrito, então fica mais simples. Aí eu tenho um esforço para definir é menor, né? Do que se você tem um negócio mais genérico, certo? Então, primeiro passo para a gente definir o público-alvo, você precisa se perguntar. Oi, fale. Ué, não estou apresentando? Gente, que vergonha. Estão vendo agora? Gente, vocês deviam ter me dito. Eu estava bem tranquila aqui que eu estava apresentando. Em algum momento, sei lá o que aconteceu. Tá, desculpa aí, tá, gente? Desculpa. Tá? Esse material eu deixei lá no Classroom, tá? Então, dei uma olhada lá, mas basicamente o que nós falamos é o que está aí na tela, tá? Então, primeiro passo para a gente definir o público-alvo, tá? Você precisa se perguntar por que as pessoas se beneficiariam do meu produto ou do meu serviço, daquilo que eu estou oferecendo, da minha proposta de valor. Por que as pessoas estariam se. Né, que benefício elas teriam, né? Muito dificilmente a gente faz uma compra, né? Qualquer pessoa faz uma compra se ela não tem a noção de que ela vai ter algum benefício. Então, é bem importante que você entenda que benefício o cliente vai ter se ele comprar o teu produto ou o teu serviço, né? Por mais que ele tenha dinheiro, né? Ele, quando compra uma coisa, vamos supor que seja uma pessoa muito rica, que tenha muito dinheiro, que não precise escolher muito, mas mesmo assim, as pessoas só compram se elas entenderem que estão adquirindo um benefício e que aquele produto vai solucionar alguma necessidade, nem que essa necessidade seja apenas de
status, né? Nem que seja apenas de status. Porque muitos produtos, né, muitas empresas oferecem como valor o status, né? Que a pessoa que compra está comprando não exatamente um produto, mas sim o status que esse produto representa. Por exemplo, se eu compro um Rolex, que é um relógio muito caro, né? Caramba, não é para olhar a hora que eu compro um Rolex, né? Porque qualquer outro, o seu celular também mostra a hora, né? Ou qualquer outro relógio, né? Eu compro porque isso representa um status, certo? Então, por mais dinheiro que o seu cliente tenha, né? Ele compra se perceber que aquilo tem algum valor para ele, algum benefício, traz algum benefício para ele. Como exemplos, por exemplo, né? Vamos fazer com exemplos que às vezes fica mais simples, né, da gente enxergar, tá? Um produto de limpeza, por exemplo, ele serve para atacar um problema específico ou mais do que um. Então, o que ele faz? Né? É importante que isso seja dito. Esse produto tira manchas, certo? Ele perfuma e amacia, né? Que solução ou que benefício ele traz para o cliente? Então, é importante que a gente diga, certo? Que qual é o benefício? Eu estou comprando esse produto de limpeza para tirar manchas difíceis, ou então para perfumar a minha casa. Então, ele tem que ter um perfume gostoso e tal, né? Então, se você se perguntar que benefício que o seu cliente vai ter ao comprar de você, é muito menos difícil você dizer quem é o seu público-alvo. É bem mais simples, certo? Ainda, né? Em que situações aquele produto ou serviço, ou a minha proposta de valor, né? Aquilo que eu estou oferecendo, aquilo que a minha empresa vende para o cliente, em que situações ela é utilizada, certo? Quando eu tenho um público mais heterogêneo, né? Heterogêneo quer dizer assim, ó, sei lá, em termos de idade, de gênero, né? Mais heterogêneo, né? Com características mais diferentes, também aumenta as situações em que aquele produto é utilizado, certo? Então, assim, sei lá, mulheres talvez utilizem de um jeito, homens de outro, ou jovens de uma maneira, pessoas com adultas ou idosos utilizem de maneira diferente, né? Então, são situações diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de bicicleta, eu posso usar para o lazer, para a prática de esportes, como meio de transporte, né, no dia a dia, sei lá, posso usar a bicicleta para ir para o trabalho, para ir para a escola, né? Ou seja, o mesmo produto pode dar origem a vários usos diferentes, a várias situações nas quais o produto é utilizado, né? Então, se a gente conseguir agrupar essas pessoas conforme as características, fica mais simples você fazer uma estratégia de marketing. Se você vende bicicletas, por exemplo, você pode focar uma estratégia para quem usa ela como lazer, para quem usa ela para prática de esporte, para fazer exercício, e também para aquela pessoa que usa para ir para o trabalho, para a escola, né, como um meio de locomoção, certo? Mas eu preciso saber e entender isso. Antes da gente entender ou saber para que as pessoas utilizam, fica difícil de você fazer qualquer estratégia, né? Então, e quem são, né? Quem são essas pessoas que vão comprar o meu produto e o meu serviço,
certo? É bem importante que a gente consiga definir quem são essas pessoas com interesse, né, potencial naquilo que você oferece. Se você vende bicicleta, sei lá, eu tenho, por exemplo, assim, ó, aquelas pessoas que praticam esporte, que praticam o ciclismo como esporte. Então, esse é um grupo, né, que pode ter interesse. Ou eu posso vender bicicletas para trilhas, por exemplo, específico para trilha. É outro público, né? Para construir esse perfil, você tem que buscar para que as pessoas vão utilizar aquele serviço ou aquele produto. Ah, sei lá, mas eu só vendo, sei lá, computadores. Eu vendo computadores. Para que as pessoas vão utilizar o computador? Ah, para jogar jogos online. Bom, esse é um tipo, né, de público. Aquele público que joga, então eu tenho até um produto específico para eles. Ah, não, a pessoa vai usar para trabalho, ou não, para fazer trabalho de escola. Beleza, é outro tipo de público, certo? Para quem estuda, para quem trabalha, né? Que vai usar um computador. Então, é importante que a gente entenda o que as pessoas vão fazer com aquilo que você oferece, com o produto, com o serviço, né? Ah, não, eu vendo produtos orgânicos, né? Que tipo de público se interessa por produtos orgânicos? É aquela parcela da população que está preocupada em, em ter uma alimentação mais saudável, mais natural, né? Então, é essa parcela da população. Ah, pode ser homens, mulheres, crianças, né? Pensa muito em crianças, né? Quem está usando esse tipo de, por exemplo, havendo produtos orgânicos, né? Hoje em dia os pais não estão mais querendo, eles estão buscando levar, né, uma alimentação mais saudável aí para os seus filhos, né? Então você pode ter esse tipo de pessoa também como cliente, né? Aquela mãe, aquele pai, né, que está preocupado em levar uma alimentação mais saudável para o seu filho, né? Talvez seja esse o teu público, ou não, né? É, a pet shop, né? Tem pet shop ali também, né? Ah, que tipo de cliente é o meu? É aquele pai de pet, ou mãe de pet, né? Que está interessado no bem-estar, né, do seu bichinho. Então, eu ofereço um lugar para ele ficar com todo o conforto, com carinho, né? Onde ele está bem cuidado, né? Que tipo de público é esse? O que ele quer? Quais são as dores desse público? Quando um pai ou mãe de pet, né, leva o pet para um hotel, por exemplo, ou para uma creche que seja, né? É, quando ele leva para esse tipo, para esse lugar, ele quer ter a segurança de que ele vai ser bem cuidado, né? Que ele está num ambiente agradável, que ele não vai ficar preso, sei lá, né? Esse tipo de coisa, certo? Então, a gente precisa buscar informações para construir o perfil do teu público o mais específico possível, certo? Você precisa descobrir o que essas pessoas exatamente querem, certo? Quem são essas pessoas e o que elas querem, certo? Tem alguns órgãos de pesquisa que vocês podem usar, por exemplo, dados de pesquisas já existentes, certo? Por exemplo, assim, ó, eu tenho um dado de pesquisa que mostra o comportamento dos jovens de entre 20 e 30 anos, certo? Bom, esse público aí é o público para quem eu quero vender. Usa esses dados de pesquisa que já existem para construir aí o seu público-alvo. Nunca se esqueçam dos hábitos e interesses das pessoas para as quais vocês querem vender. Quais são os hábitos dela? O que elas gostam? O que elas querem? Né? Sei que parece difícil, mas no fundo, assim, ó,
cada negócio tem um público diferenciado, né? E quanto mais você restringir o teu público, melhor fica para você. Melhor fica a sua estratégia, certo? E o terceiro passo, né, é realmente construir, então, os perfis, né? É lá onde você define assim, ó, quem são? São homens, mulheres, são jovens, são idosos. Existem hoje produtos específicos, por exemplo, para idosos, né? Eu lembrei que aqui tem um projeto que é aplicativo de receitas, né? Primeiro, o que o seu cliente vai gostar, né? Num aplicativo aí para receitas, né? Em primeiro lugar, o teu público tem que, assim, quem que pesquisa receita? Quem quer cozinhar, quem gosta de cozinhar, né? Não vai ser uma pessoa que não gosta, que odeia cozinhar, que vai usar um aplicativo de receita, certo? São pessoas que gostam de cozinhar, ou que gostam de, sei lá, de fazer uma comidinha legal para alguém, para a família, para os amigos, ou mesmo que queira, sei lá, fazer comida para vender, certo? E aí eu vou usar ali um aplicativo legal ali de receitas, né? E etc. Tá bem? Bom, começar sempre pelas informações mais básicas, aquela relação lá, que é gênero, idade, classe social, escolaridade, aquelas informações mais básicas, né? Se a gente conseguir definir já com aquelas informações básicas, já está bastante bom, certo? Você pode, claro, avançar para outros aspectos que você entenda que sejam, sei lá, importantes, né? Como o comportamento. São pessoas que, digamos assim, sei lá, eu vou montar uma loja física. Eu vou focar nas pessoas que odeiam comprar na internet. Beleza, é um público. Tem gente que não gosta, certo? Que não gosta, não se sente à vontade, não sabe fazer, ou não quer, ou eu quero um público mais de idade, sabe? Então, oferecer coisas, né? Aliás, isso é um público bastante bom, né? Tem muitas empresas que estão se especializando no público de terceira idade, né? Com coisas específicas, né, para esse público, porque principalmente na área do turismo, da beleza, né? Porque esse público em geral, assim, ó, são pessoas que, sei lá, já trabalharam, que já têm mais dinheiro, né? Que têm dinheiro para comprar, entendeu? Então, tem empresas já especializadas em produtos para a terceira idade. Porque as pessoas estão vivendo mais, né? Ou a expectativa de vida das pessoas aumentou, então você tem esses públicos, né? E também pensar se o teu público é aquela pessoa que é impulsiva, que compra por impulso, ou não. Ela é uma pessoa que pensa muito antes de comprar. Isso vai depender também muito do valor do teu produto. Se eu vendo um produto muito caro, eu sempre preciso pensar que quando você vai comprar uma coisa que custa 20 mil reais, não é a mesma coisa de você comprar uma coisa que custa 20 reais, certo? É muito diferente. Quando você vai fazer uma compra de um bem que é caro, que custa mais, o que costuma acontecer? As pessoas pensam mais para comprar. Você não compra por impulso sei lá, um produto que custa 10, 20 mil reais, certo? É mais fácil você comprar por impulso um produto que custa ali 20 reais, certo? 10, 20, 30 reais, certo? Então, é importante que você conheça o seu público e o quanto que ele pensa para comprar também, para que você possa definir estratégias interessantes, né, para você ter com o seu cliente ali, para fazê-lo comprar, né? O objetivo de qualquer empresa é esse mesmo, né? É fazer o cliente comprar de você.
Esse é o objetivo de qualquer empresa, qualquer que seja ela. Que dicas, né, que a gente pode utilizar aqui para definir o público-alvo? Utilizar dados reais e não só percepções. E não é só o achismo, né? Sempre que a gente define, e numa empresa isso se torna... É importante na nossa vida, né, também, mas numa empresa é ainda mais importante, né, que você utilize dados reais e pare com achismos, né? A gente não acha nada, né? Eu sei que vocês fizeram lá no curso básico umas pesquisas, né, de aceitação do produto de vocês, inclusive, né? Se eu não me engano, todos vocês ali fizeram uma pesquisa aí de aceitação, o quanto que o produto de vocês era aceito, né, nos mercados. Isso também pode ser utilizado como um dado, né? Mas é importante que vocês revejam, né, esse dado. Em que situação que eu fiz esta pesquisa, certo? Essa situação ainda é válida? Então, sempre que a gente faz ou tem essa percepção, né, é importante que a gente atualize esse dado. Eu sei que vocês têm esses dados aí e é importante que vocês só percebam. Precisa fazer de novo? Não, não é isso que eu estou dizendo, certo? É importante que vocês olhem se aquilo ainda está válido. Ah, eu fiz antes da pandemia. Esses resultados têm a ver com isso ou não? Ah, não, eu fiz depois, já tinha pandemia e tal. Ok. Porque a pandemia mudou muita coisa, né, no comportamento aí das pessoas, né? Mas é importante que vocês revisem em que condições que eu fiz aqueles levantamentos e se eles ainda são válidos. Isso aí são informações importantes que vocês podem usar aqui para definir bem o seu público-alvo, né? Porque eles são dados da realidade para entender como é que o seu público se comporta, né? E de que forma que a solução que você apresenta é aceita, né, pelo seu público. Beleza? Estão entendendo? Tá tudo certo? Nossa, vocês estão quietos. Outra dica, né, para definir bem o público-alvo é olhar para o mercado, né? Não se esqueçam nunca. Olhar para o mercado, para o cliente e para o concorrente. Essas três coisas o empresário tem que estar sempre olhando, certo? Às vezes, sei lá, você definiu que ia fazer um determinado tipo de negócio, né, para um determinado público, e nesse meio tempo apareceu um concorrente que está fazendo já essa mesma coisa. Então, é bom que você dê uma olhada, que você reveja se isto ainda é válido, ou que você, sei lá, redirecione, talvez, o seu produto para um outro público, ou que você reveja o produto mesmo que você vai entregar, né? Para você olhar sempre o seu concorrente, né? Muito, muito, muito importante que a gente entenda, né, se o mercado tem necessidade daquele produto que eu estou oferecendo. Se existe mesmo essa demanda, essa necessidade, o cliente realmente tem um problema que eu pretendo resolver, né? Então, o bom empreendedor é aquele que faz o caminho contrário, né? Primeiro, ele identifica um problema lá no mercado e depois ele cria um produto, uma estratégia, né? E persegue. Primeiro, eu identifico qual é o problema. Eu sei que lá no curso básico foi exatamente assim que vocês fizeram, né? Primeiro, vocês identificaram o problema
E depois vocês criaram a sua proposta de valor. Qual era o problema que vocês estavam querendo resolver? Sei que isso a gente faz lá no início, né, do curso básico, a gente faz isso, né? Identifica primeiro o problema que nós queremos resolver. Que problemas as pessoas têm que eu quero ajudar a resolver, certo? Então, esse olhar, né, é importante que seja feito na real, né, por pesquisas com os consumidores, com os concorrentes, ver o que os concorrentes estão fazendo, o que eles estão oferecendo, tentar oferecer uma coisa diferente do que os teus concorrentes estão fazendo. Porque assim, ó, se a gente está oferecendo a mesma coisa que todo mundo oferece, vocês concordam que fica bem mais difícil da gente conseguir entrar no mercado, né? Fica bem mais difícil. Se eu estou oferecendo, e vocês mais um só, né? Só mais um. A gente tem que pensar numa coisa diferente, num diferencial e que resolva um problema do povo, certo? Do seu público, né? Se eu estou fazendo igual ao que todos os outros concorrentes fazem, cara, daí fica bem mais complicado para a gente estabelecer aí uma estratégia, porque daí você só mais um, já tem concorrente no mercado, que já está há muito mais tempo que eu, né? Aí é mais complicado. É importante que tenha uma proposta diferente de valor para o seu cliente. Pode ser só o preço mais baixo? Pode. Né? Tipo, sei lá, todos os concorrentes do mercado vendem esse produto ou esse serviço a um preço muito elevado. E eu quero oferecer uma solução boa e mais em conta. Beleza, isso é um diferencial, certo? É um diferencial. Eu vou atingir talvez uma outra camada de população que aquele meu concorrente não atende. Não atende o pessoal que tem menos dinheiro. Pode ser, né? Pode acontecer, certo? E o mais específico possível, né? O seu público-alvo, o público-alvo já é uma descrição ampla. Vocês vão ver que depois a gente vai refinando, né? E a gente consegue chegar numa coisa bem mais restrita, que é a buyer persona, certo? Buyer persona, a gente vai dar uma palhinha hoje, e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a buyer persona, certo? Mas primeiro a gente define de forma genérica, é por isso que eu quero que vocês primeiro pensem de uma forma mais genérica. O genérico é esse específico que a gente está falando aqui, né? Porque na hora de definir a buyer persona é bem mais específico do que isso, inclusive. Tá? Mas quanto mais você detalha as características do público-alvo, né? Mais você consegue enxergar esse público para você definir aí as suas estratégias, né? Então, é importante que vocês pensem de forma geográfica, quer dizer, onde mora esse meu povo aqui? Onde mora esse meu público, tá? Demográfica, a situação demográfica, né? Que idade que tem esse meu público, né? De que faixa etária que eles são, né? Quais são os comportamentos, né? O que eles estão trabalhando ou ainda não chegaram no mercado de trabalho, né? Esse tipo de coisa são informações importantes. Ainda não chegou no mercado de trabalho, né? Talvez esse público você não possa oferecer coisas muito caras, porque eles não vão comprar, ainda não tem dinheiro, entendeu? E também mantenha sempre o seu público-alvo atualizado. Mas por que atualizado? É porque uma vez que você definiu, ele sempre
eles mudam, né? Se a gente define e nunca mais revisa, né? A chance disso dar errado com o futuro é grande também, porque a gente precisa estar atualizando conforme o mercado vai mudando, conforme as pessoas vão mudando, conforme o comportamento do público vai mudando, né? A gente também precisa ir mudando aí os nosso público-alvo e atualizando, certo? Por exemplo, assim, ó, se eu vendo para, sei lá, jovens entre 15 e 25 anos, certo? Quem tinha 15 e 25 anos há 10 anos atrás é diferente do público que tem 15 a 25 anos de hoje. Então, eu tenho que definir estratégias diferentes. Há 10 anos atrás era uma coisa, hoje é outra coisa. O público-alvo continua sendo de 15 a 25? Bom, pode continuar, certo? Sendo de 15 a 25. Mas eu tenho que ter me atualizado com as minhas estratégias aqui, né? Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, certo? Ou, ok, eu vou mudar, meu público-alvo não é mais de 15 a 25, é de 25 a 35. Beleza. Né? O produto que eu ofereço não atinge mais essa camada da população. Mas tem que olhar constantemente para o seu público-alvo e atualizar, certo? Para que você fique sempre na cabeça das pessoas e que você seja sempre uma empresa que o seu público vai escolher. Posso mudar meu público-alvo com o tempo? Posso, se eu quiser. Muito bem, vamos aos exemplos, né? Fica sempre mais fácil para a gente entender com exemplos, certo? Primeiro, o exemplo para uma loja de moda e decoração. Mulheres entre 20 e 30 anos, residentes em São Paulo, formação superior, classe B, renda entre 4 e 6 mil reais, apaixonadas por moda e decoração. Olha, aqui eu estou definindo essa renda aqui, então, assim, os meus produtos têm que ser compatíveis com pessoas que têm esta renda aqui, certo? Os produtos, se eu defino que, se eu estou vendendo produtos que custam, sei lá, eu estou vendendo loja de moda e decoração, né? Eu estou vendendo, assim, sei lá, tapetes que custam 20 mil reais, não é para esse público aqui, né? Que ganha entre 4 e 6 mil reais, certo? Porque eu estou vendendo um bem muito mais caro, certo? Então, se eu defino que o meu público tem esta faixa de renda, é porque ele vai poder comprar o meu produto, certo? Sem gastar todo o salário no produto que ele vai comprar na minha loja. A gente tem que pensar nisso, tá? E que sejam apaixonados por moda e decoração. Empresa de brinquedos educativos. Aqui você pode ter vários públicos-alvos, né? Pode ser a criança, a mãe, pedagogas, professoras, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso ter vários públicos-alvo. Então, é importante que você defina para quem exatamente eu vou oferecer o produto. É para as mães, para mães de crianças? É para pedagogas? É para professoras? Né? Então, é importante, porque as estratégias podem ser bem diferentes dependendo do público que você definiu, certo? Uma empresa que vende motocicletas, né? Então, se você vende motos, o teu público não pode ter menos do que 18 anos. Punto e basta, né? Como diria um bom italiano, punto e basta. Porque você não vende motocicletas para quem não possa dirigir, certo? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de definir o público-alvo, né? Imagina a Júlia, né, vender um cercado verde para quem não tem um açude, não tem uma pesqueira, né? Vai fazer o quê com o cercado verde, certo? Então, o teu público tem que ter, né, ser interessado em fazer a purificação de algum
local, né, de água, né? Eu não vou comprar para botar aqui no meu apartamento? Claro que não. Eu não tenho, né? Então, é importante definir bem o público-alvo. Ó, empresa que vende bicicletas voltada para trilhas, né? Então, o que é o público-alvo dessa empresa? Homens e mulheres de 20 a 40 anos, casados ou solteiros, sem filhos, brasileiros, moradores de capitais da região sul, com renda familiar entre 5 e 15 mil. Ensino superior completo, independentes, autoconfiantes, estilo aventureiro e esportista, usuários de fim de semana e que focam na qualidade do produto. Gente, mais específico que isso, tá super específico esse público-alvo, certo? Muito bem definido. Ele diz aonde que essas pessoas estão, qual é que é a renda delas, qual é que é a idade, hábitos, né? Estilo aventureiro, usuários de fim de semana, porque é trilha, né, gente? Então, são aquelas pessoas que trabalham durante a semana e fim de semana vai fazer trilha de bicicleta, tá? Não adianta a gente querer abraçar, levem isso para a vida, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Para tentar aumentar suas chances de venda e os seus lucros, eu querer vender qualquer coisa para todo mundo, certo? Quanto mais, se a gente der tiro para todo lado, a possibilidade de acertar é bem menor do que se você mirar. Então, procure definir bem quem é o seu público-alvo, que comportamentos e que expectativas aí eles têm. Muito bem. Depois que a gente tem o público-alvo, né, bem definido, né, com gênero, faixa etária, escolaridade, renda, aquelas coisas todas, né, lá da listinha que a gente preparou, né? Quando eu tenho o público bem definido, eu posso ainda refinar um pouco mais e definir um cliente ideal, certo? Ou o customer profile, que é o termo em inglês, né? Eu boto os termos em inglês, não porque eu ame os termos em inglês, mas é que ele existe. E se você for, sei lá, trabalhar numa grande empresa, talvez você escute esses termos em inglês. Então, o cliente ideal ou Ideal Customer Profile, né? O perfil do cliente ideal, certo? Então, esse cliente ideal é aquela pessoa, uma delas, né, que realmente demonstra o envolvimento com a sua marca, que compra, que entende o seu serviço como valioso, né? Imagina aquela pessoa que, por exemplo, assim, sei lá, você tem lá nas suas redes sociais e que curte, compartilha, né, aquilo que você posta, né? Então, é aquele cara engajado, certo? Esse é o seu cliente ideal. É aquela pessoa que é engajada com aquilo que você oferece, com o seu produto, com o seu serviço, que enxerga o valor que você está oferecendo, certo? Por exemplo, se eu tiver um escritório de arquitetura, certo? Eu faço projetos arquitetônicos, certo? O meu cliente ideal é aquele cliente que tem uma residência de 7 cômodos, né? Mora com a família lá em Serafina Correia, se interessa em realizar reformas, né? Tá super interessado em reformas frequentes, que ele mora num condomínio. Por que eu quero o cara que mora num condomínio? Para que ele possa indicar o escritório para outros moradores, certo? Então, esse é o meu cliente ideal. Ah, mas o cliente que me procurou não tem esse perfil aqui. Eu vou deixar de atender? Não. Mas eu estou focada nesse cara aqui, certo? Quando a gente foca, né, você encontra ele mais facilmente.
porque toda a sua estratégia, né, tanto de marketing quanto de produto, né, e de oferta, ela está voltada para esse cliente. Então, o cliente ideal, ele é um refinamento do teu público-alvo, certo? É um recorte daquele teu público-alvo, certo? Agora, eu posso refinar esse meu público-alvo, refinar esse meu cliente ideal mais ainda, certo? E transformá-lo numa buyer persona, certo? Esse é um termo largamente utilizado no mundo empresarial, no mundo de marketing, certo? A buyer persona. A buyer persona é um personagem que você cria, né? É um personagem baseado no seu cliente ideal, certo? Só que assim, a gente. Tá, é um personagem, então eu vou inventar uma buyer persona. Né? Se você só inventar, entenda bem, primeiro define o público-alvo, depois, dentro desse público-alvo, quem é o seu cliente ideal, baseado nesse cliente ideal, define a sua buyer persona. Ela tem que ser baseada em dados reais, né, de comportamento, de características, né, dos seus clientes, dos teus clientes, quem são eles, né? Não adianta assim, ó, eu tenho um produto que eu tenho uma pet shop e a minha buyer persona não tem um animal de estimação, não tem nada a ver com a minha empresa, certo? Então não é a minha buyer persona. A buyer persona, ela é sempre uma buyer significa comprador, né? Então, aquela persona ou aquela pessoa que tem o maior potencial de comprar de você. E quando a gente cria esse personagem, né? Fica mais fácil quando a gente pensa em criar um produto, criar um serviço, criar uma estratégia de marketing, né? A gente pensa naquela pessoa. Eu conto uma história dessa pessoa, certo? Então, imagina criar a buyer persona baseada neste cliente ideal do escritório de arquitetura, certo? Residência de 7 cômodos, mora com a família em Serafina, se interessa em realizar reformas, mora em condomínio, para indicar o escritório para outras pessoas, né? Aí eu crio uma persona, né? Uma persona aqui. Essa persona, ela é a Mariana, ela tem nome, né? Então, eu coloco o nome ali. Mariana tem 30 anos, ela é formada em marketing, trabalha numa empresa de cosméticos em Serafina Correia. Ela é casada, tem 2 filhos, gosta de passar o tempo livre assistindo filmes, fazendo festas para familiares e amigos mais íntimos na sua casa, certo? Ela gosta de assistir telejornais para se manter atualizada, adora cozinhar, é assinante de revistas de arquitetura, né? Como ela trabalha muito, ela deseja que a sua casa seja um ambiente acolhedor, onde ela possa realizar os seus eventos, brincar com as crianças nos finais de semana. Costuma tomar as decisões em conjunto com o marido, mas quando o assunto é a decoração ou reforma da casa, a opinião dela é que acaba prevalecendo, certo? Então, imagina que o escritório de arquitetura vai fazer uma campanha de marketing, ele vai focar nesta persona aqui, na Mariana, ele vai ter em mente a Mariana, certo? Essa Mariana existe de verdade? Provavelmente não, né? Ela é um personagem. Agora, esses dados aqui, eles não podem estar descolados da realidade, né? Eles têm que estar colados com a realidade e fazer parte ali das preferências aí do teu público, senão não adianta nada ter uma buyer persona, certo? Mas sobre buyer persona, a gente vai trabalhar mais na próxima aula, né?
Que a ideia é que a gente construa primeiro o nosso público-alvo e depois uma buyer persona. Beleza? Aonde que eu vou encontrar esses dados aqui dessas pessoas? Né? É um recorte do teu público-alvo. Sei lá, você tem uma rede social em que as pessoas interagem, você pode ir lá e pesquisar, por exemplo, assim, quantas pessoas eu tenho ali que interagem na minha rede social. Quem são elas? Quais são as características? O que que elas fazem? Onde elas moram? Né? Sei lá, é uma pessoa de, sei lá, classe média, classe baixa, classe alta, né? Dá para a gente dar uma pesquisada, né? Esses dados não podem estar totalmente descolados da realidade, tá? A Mariana pode não existir, mas esses dados aqui, eles têm que ser próximos do real, tá? Pelo menos próximos. Muito bem, pessoal. Atividade da semana é definir quem é o seu público-alvo, tá? Então, para a gente começar, né? Definir gênero, faixa etária. Gênero, não, mas é os dois. Ok, coloque que é os dois. São homens e mulheres, ou homens, mulheres, ou homossexuais, transexuais, qualquer gênero, né? Faixa etária. Qual é a idade principal do meu público? Meu público-alvo tem que idade? É jovem? Tem 15 anos? Ou, sei lá, tem 30 anos? Tem 50 anos? Tem 60, 70, 80? É criança, né? Escolaridade, né? É importante definir. Qual é que é a escolaridade? Sei lá, eu quero um público para comprar ou para enxergar valor no meu produto, a pessoa, sei lá, tem que ter uma escolaridade mínima ali, sei lá. Ensino médio completo, pelo menos. Faixa de renda, importante, né? Depende do valor do teu produto. Pode definir muito quem é o seu cliente. A classe social, A, B, C, D, né? Localização, onde mora, e os hábitos de consumo. Beleza, pessoal? Entenderam? Não estava mostrando? Estava, né? Estava enxergando a tela? Estava, né? Ai, Jesus. Eu já fico preocupada. Quando não está aparecendo, vocês me avisam, tá? Sabe, né? Às vezes a pessoa se atrapalha. Então, pessoal, a ideia é hoje que vocês construam o seu público-alvo, né? Utiliza aqueles dados que vocês fizeram lá naquela pesquisa, né? Que vocês fizeram lá no primeiro curso para definir bem o seu público-alvo. Tá bom? Não sei se a minha internet que não estava muito boa, mas muita gente entrou e saiu, conseguiu, caiu fora, entrou. Não sei se a minha internet pode ser, viu? Não do vídeo. É sério? Não, mas eu não. É? Não, mas eu acho que é porque não tem muito, né? A interação não tem muito a ver. Talvez seja conexão mesmo, né? Pode ser conexão mesmo, né? Eu normalmente quando eu reinicio aí o meu servidor, né? Porque eu sempre tenho medo que caia a conexão, né? Mas nossa, eu já tive muito mais problema de conexão, porque eu tinha uma internet tipo a DSL, né? E agora eu troquei para fibra. Funciona bem melhor. É bem mais interessante. Então, tá melhor.
Mas também não é o suprassumo, né, gente? A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de comentar? Quer, sei lá, fazer alguma observação sobre o público-alvo? Você tem uma pergunta. Sim, senhora. Sobre o meu projeto, assim, a faixa etária dele, eu colocaria a faixa etária assim, que todas as pessoas poderiam comprar, só que eu acho Uhum. É que assim, ó, criança não vai comprar o teu produto. Ela pode consumir, né? Mas eu não colocaria assim ó, uma faixa etária muito grande. Sei lá, isso não significa, né, que você não vá vender, por exemplo, para uma pessoa que tenha 70 anos, por exemplo, certo? Claro que vai ter gente com mais idade ou com menos idade daquela que você tá, daquela faixa que você está definindo e que vai se interessar também pelo teu produto. Mas quem é majoritariamente o teu público? Eu acho que o teu público majoritário, ele está ali numa faixa ali dos 30 anos, sabe? Entre 25 e 45, por exemplo, né? Que é aquele público que, por exemplo, assim, ó, eu tomo as minhas próprias decisões, né? Eu tomo as minhas próprias decisões, tipo assim, eu sou mais independente, certo? Tomo as minhas decisões e estou buscando um retorno, ou tenho já o entendimento de que uma alimentação mais saudável vai fazer bem para a minha saúde, que é uma preocupação, né? É uma preocupação das pessoas nessa idade, ou que elas têm filhos, né? E que estão preocupadas com a alimentação dos filhos, né? Então, eu acho que eu não definiria uma faixa muito grande. Não significa que você não vá vender, mas é que você foca, né? Então, todos os teus materiais ou os teus produtos, eles vão estar focados para este público. Não significa que você não vai vender se uma pessoa de 15 anos vai comprar o teu produto, certo? Não significa que você não vai vender. Mas eu acho que o teu público, ele tem mais, é daquela pessoa que já tem, assim, que toma suas próprias decisões e que tem uma vida mais regrada, que já entendeu o valor, né? Que já entende qual é o valor do orgânico na alimentação de uma pessoa, entendeu? Compreendido, Estela? sim. Bom, então eu acho que eu colocaria de 15 anos até 50 anos, É, ou de 15 anos. é, eu acho amplo demais. 15 anos, eu não sei se a pessoa tem essa decisão. Porque, em geral, a pessoa que tem 15 anos, né, dificilmente você tem a decisão sobre a tua alimentação, porque tu ainda não mora sozinho, né? Eu botaria uma faixa um pouquinho mais elevada, de início, assim, né? Até lá pelos 45, 50 anos, no máximo, né? Claro que pessoas com mais idade também têm essa preocupação, mas assim, ó, a faixa que está mais preocupado com isso é nessa faixa intermediária. Eu começaria ali dos 20, 25, por aí, no teu público-alvo, como faixa etária. Então, eu acho que eu vou colocar entre 20 e 45 anos, por aí. Ótimo, fica bom, acho que fica bom. Uhum. Então essa era a minha lista. Tá bom, então. Obrigada. Alguém mais? Tanto que eu não sei como a pessoa está. Tipo, Hum? se eu souber o que for, eu posso fazer. Como assim? Se eu souber o que colocar, eu posso fazer, por exemplo, na personalidade. Eu não sei Aos hábitos? Tu diz os hábitos? Não, posso não saber, ou pelo menos assim, ó. No teu caso, os hábitos, né, você tem um público
o teu público-alvo é aquele público que tem, que tem o hábito, sei lá, ou de ter como hábito, né, manter um açude ou uma pesqueira, ou para lazer, diversão, ou então, sei lá, mantenho um açude porque eu tenho animais que bebem água, então eu quero ter uma. Pode ter esses dois lados, né? Ou eu tenho isso para lazer, ou eu tenho isso para. Porque eu preciso, sei lá, matar a sede dos animais, ou coisa assim, né? Esse açude é uma reserva de água que eu tenho, porque eu sou um agricultor. Oi. Não, nenhum. Boa noite. Tu compreendesse, Julia? Valeu. Alguém mais, pessoal? Vamos então interromper aqui a gravação.